Bem-vindo à TV Crossover. Este é o Momento Crossover. Eu sou Eduardo Pardini e neste programa eu quero tratar com você de um tema realmente muito importante, tanto para a gestão, para a auditoria interna, como para especialistas em controles internos. Eu quero tratar do contexto corporativo, aonde as coisas acontecem. Quando nós compreendemos o mecanismo, quando nós compreendemos a dinâmica de um contexto corporativo, fica mais fácil para compreender a importância de se ter governança corporativa, a importância do gerenciamento de risco e a importância de um bom sistema de controles internos. Então, o que eu quero tratar com vocês é justamente disso. Se vocês visualizarem o quadro que está aí ao lado, vocês vão ver que nós estamos aqui indicando qual é este contexto dentro de uma corporação, seja ela qual for. Lembrando que uma empresa existe para gerar valor às partes relacionadas. Para que ela possa gerar valor às partes relacionadas, ela define a sua missão. Uma vez que nós conhecemos a missão da organização, nós podemos trabalhar os objetivos estratégicos, identificar a estratégia que fará com que nós possamos, cumprindo com a nossa missão, criar valor às partes relacionadas. Muito bem. Então, o primeiro ponto é: os objetivos estratégicos devem estar alinhados à missão da organização. Esse é o primeiro risco. O risco de nós não termos uma estratégia alinhada com a missão da organização. Para que nós possamos alcançar essa estratégia, nós precisamos de uma estrutura organizacional. E eu prefiro ver essa estrutura organizacional através de ciclos de negócios. Ciclo de receita, que é o ciclo que vai desde a pré-venda até o momento em que eu recebo o valor dessa venda. Ciclo de pagamento, que é desde o momento em que nós temos uma necessidade de compra até a hora que eu pago o valor desta compra para este fornecedor. E nós temos o ciclo operacional, onde nós temos insumos básicos e transformamos esses insumos básicos em produtos de valor agregado. Essa estrutura organizacional em ciclos de negócio, ela é segmentada em processos operacionais. Os processos operacionais têm como meio e fim. Processos operacionais têm os seus objetivos. Processos operacionais entregam seus produtos. Processos operacionais só faz sentido existir dentro de uma corporação se estiver relacionado com a estratégia da empresa. É por meio dos processos operacionais que nós fazemos o gerenciamento dos nossos recursos financeiros, dos nossos recursos materiais, dos nossos recursos de tecnologia e dos nossos recursos humanos. É através dele que nós podemos otimizar esses recursos ao caminho dos objetivos estratégicos. Pois bem, se nós temos objetivos operacionais, nós temos riscos. Se nós temos objetivos estratégicos, nós também temos riscos. A partir do momento em que nós temos objetivos a alcançar, nós temos riscos. Riscos de não alcançar esses objetivos. São eventos que podem impactar negativamente a nossa capacidade de alcançar esses objetivos. Se os eventos trazem um impacto positivo, nós chamamos de oportunidades. E essas oportunidades serão alavancadas pelo setor específico para que nós possamos aumentar, melhorar ou ter até outras formas de alcançar os nossos objetivos estratégicos. Mas quando nós falamos de eventos que trazem um impacto negativo, nós estamos falando de risco. E se nós estamos falando de risco, nós precisamos gerenciar esses riscos. Gerenciamento de risco nada mais é do que, com base nesses objetivos, nós identificamos
avaliamos a magnitude através de uma forma matricial, avaliando probabilidade e impacto, e uma vez que eu conheço a magnitude do risco, eu posso dar uma resposta a ele. Nós temos algumas respostas que nós podemos dar. Eu posso aceitar o risco, eu posso compartilhar o risco, eu posso evitar o risco e eu posso mitigar o risco. A partir do momento em que nós definimos que nós vamos mitigar o risco, eu estou falando de um sistema de controles internos. É um controle interno dando resposta na mitigação desse risco. Gerenciamento de risco tem o grande objetivo de permitir que a empresa, conhecendo os seus riscos, possa operar dentro dos níveis aceitáveis para essa organização. E qual é o nível aceitável dessa organização? O seu apetite a risco. Então, nós temos ali o gerenciamento de risco. Uma vez que eu conheço o meu risco, eu tenho os controles internos mitigando a probabilidade desses riscos acontecerem. Pois bem, controle interno só deve existir se estiver relacionado a riscos, a um ou mais riscos. E os riscos só existem se estiver relacionado com os objetivos. Observem que este é o coração da governança de uma organização. Uma organização, para que possa fundamentar a sua governança, ela tem que ter um bom gerenciamento de risco. Um gerenciamento de risco estruturado, disciplinado, integrado à sua gestão. E para que exista um bom processo de gerenciamento de risco, nós temos que ter um bom sistema de controles internos. Na hora que nós agregamos em tudo isto a ética, as melhores práticas de gestão, nós estamos falando que a empresa tem governança corporativa. Não a governança em termos de estrutura de governança, mas a governança em termos de cultura, de consciência, que isto sim é muito mais importante do que ter a estrutura de governança. Nós precisamos ter a consciência, nós precisamos ter a maturidade, nós precisamos ter todo este arcabouço operando e integrado na gestão diária da organização. O gestor, ele, como sendo a primeira linha de defesa, ele deve executar e estar muito preocupado com tudo isto. A segunda linha de defesa, onde estão os gestores de riscos, os especialistas de controles internos e outros, eles são os facilitadores que irão instrumentalizar os gestores primeira linha de defesa para que possa fazer todo este contexto da melhor forma possível. E, por sua vez, a terceira linha de defesa, centrada na auditoria interna, vai fazer uma avaliação independente de todo este contexto para entender, para avaliar se o gerenciamento de risco e o sistema de controles internos e a governança da corporação está sendo realizado dentro das melhores práticas de gestão. Observem que esses 3 players que estão dentro da corporação se utilizam da mesma visão, no mesmo contexto, na mesma dinâmica. Entender o contexto corporativo de uma corporação é condição sine qua non para que nós possamos ter realmente uma boa governança corporativa, os gestores executando as suas atividades como realmente devem executar, ou a segunda linha de defesa dando o suporte adequado e a terceira linha de defesa cumprindo com o seu papel, que é agregar valor, que é criar valor através de uma avaliação independente do gerenciamento de risco, do sistema de controles internos e da governança da corporação. Entender isto é um passo a mais para que vocês, tanto especialistas como auditores, possam realmente contribuir com a corporação de vocês, fazendo com que essa máquina, fazendo com que essa dinâmica seja cada vez mais efetiva, cada vez mais eficiente, cada vez mais eficaz e cada vez mais econômica. Eu sou Eduardo Pardini e este é o Momento Crossover.
Vocês podem nos encontrar em todos esses endereços, em todos esses contatos. Espero vocês no próximo programa. Até lá e sejam felizes!